A questão 14 é uma questão muito interessante. A definição da função está na forma implícita, porque você disse a regra de formação da função, mas não disse que, por exemplo, f de x é igual a alguma coisa que multiplica x ao quadrado mais x sobre 2, entendeu? Isso daqui seria a forma explícita. Mas você não precisa definir a função da forma explícita, pode ser da forma implícita, como foi feito aqui no exercício. E essa forma é interessante porque ela diz que o f de um número é a soma do f das decomposições desse número. Como assim? Você tem um f de um número n. Esse n ele pode ser escrito, por exemplo, como um n1 vezes um n2. Então o f de n vai ser a soma de n1 com a soma do f de n1 com f de n2. Você decompõe o n num produto e aí esse produto vira soma, que é o que ele escreveu aqui no f de a vezes b, f de a mais f de b. Exemplos. Por exemplo, você tem um conjunto, outro conjunto, que é aquela forma de representar as funções, né? Se você tem um número 2 aqui, e aí você tem do outro lado aqui um f de 2, que você não sabe quanto que é, né? Não, na verdade não dá nem para saber quanto que é. O f leva o 2 para o f de 2. Aí você tem o 3. O f leva o 3 para o f de 3. E o 6? O f tem que levar o 6 para o f de 6. Só que o 6 é escrito como 2 vezes 3. Então o f de 3 obrigatoriamente tem que ser igual a f de 2 vezes f de 3. Esse f de 6 aqui, ele é o produto do f de 2. Produto não, desculpa. A soma. F de 2 mais f de 3. Então você pega esse número aqui, soma com esse número aqui, tem que ser igual ao f de 6 aqui. Essa é a regra de formação. Então se você soubesse quanto que vale o f de 2 e o f de 3, você sabe quanto que vale o f de 6. Por exemplo, digamos que o f de 2 seja 8 e o f de 3 seja menos 5. Então o f de 6 seria 3. Né? Só que você não sabe quanto que vale o f de 2, não sabe quanto que vale o f de 3. E isso faz com que a definição dessa função seja um tanto quanto genérica. Se ele falasse, por exemplo, que o f de 2 é 8 e o f de 3 é menos 5, você conseguiria descobrir o f de 6, que é 3. Você conseguiria descobrir o f de 3 vezes 6, que é 18. Você acharia o f de 18. Você acharia o f de 12, que é 2 vezes 6. Né? 2 vezes 6 é 12. Então teria um elemento 12, que você acharia qual que é o f de 12. E aí você conseguiria, através... Dado que você tem o f de 2 e o f de 3, você conseguiria achar um monte de f's aqui, um monte, né? Não todos, mas conseguiria achar um monte. Nesse caso, ele não deu. Ele não deu quanto que vale o f de a, o f de b. E você não tem que descobrir, porque ele não perguntou, ele não pediu para você descobrir. A única coisa que você tem que descobrir é quanto que vale o f de 0. O f de 1, né? Ele quer que você diga quanto que vale o f de 1. Bom, no item A, é um pouco de matemática aqui. Você tem que escrever o 1 como o produto de dois números. Por exemplo, o 1 você sabe que é 1 vezes 1. E pela regra de formação da função, isso vai ser f de 1 mais f de 1. Aqui eu usei a regra de formação. Essa daqui é a regra de formação que eu usei aqui. O produto aqui virou uma soma aqui. Então, f de 1 é igual a f de 1 mais f de 1. Eu vou passar um dos f de 1 para cá, para o lado esquerdo, para subtrair. Vai ficar f de 1 menos f de 1 é igual a esse f de 1 aqui que sobrou. Só que f de 1 menos f de 1 é 0, né? Seja quanto valeu o f de 1 aqui, quando eu estou subtraindo o mesmo f de 1, isso vai dar 0. E aí eu descubro que o meu f de 1 é 0. Então o f de 1 não pode valer qualquer coisa, ele tem que valer 0. Certo?
Ou você pode escrever você pode chegar na mesma conclusão a partir dessa daqui de outra forma. Isso daqui é igual a 2 vezes f de 1. Então você tem que f de 1 é igual a 2 vezes f de 1. A única maneira de ser verdade é se f de 1 for 0. Então você vai ter 0 é igual a 2 vezes 0. E aí o f de 1 é 0. É o mesmo resultado, a mesma conclusão que você obteve aqui. Tá. E o item B? Item B. Item B é a mesma coisa. Só que você escreve... Bom, você já sabe que o f de 1 é igual a 0. Né? Só que o f de 1 é igual... Você pode escrever que é 1 vezes 1. Mas aqui não vai ser muito útil, porque a gente já usou isso no item A. Aqui é mais útil você escrever como a divisão de A por A. Porque A dividido por A é igual a 1, né? Isso aqui é igual a 1. Então você continua sendo verdade. F de 1 é igual a F de A sobre A, isso tudo é 0. Só que você reescreve o A dividido por A como 1 sobre A vezes A. É a mesma coisa, continuou com 1. Aqui ainda vale 1. Você só deu uma deslocada no primeiro A para a direita. E agora você usa a regra de formação. É F de 1 sobre A mais F de A. Você usou a regra de formação aqui. Nesse igual. Que o produto virou soma. Né? Bom, isso tudo é igual a 0, né? Porque você sabe que A dividido por A é igual a 1. E F de 1 é igual a 0, que foi o que a gente descobriu no item A, no primeiro item. Então, isso aqui, essa soma, tem que ser igual a 0. Quer dizer, F de 1 sobre A mais F de A é igual a 0. Passa qualquer um deles para o lado direito, digamos que passa esse daqui para o lado direito, você já vai ter a resposta. F de 1 dividido por A é igual a menos, ele passa negativo para o outro lado, menos F de A. Esse aqui é o item B. A gente provou que isso daqui é verdade.